Todas as pessoas, sem exceção, querem ter uma vida melhor do que a que têm agora. Mesmo aqueles que têm tudo, também veem aí um vetor na direção do qual querem seguir, porque há desenvolvimento lá, sem o qual é chato e sem sentido viver aqui na Terra, um desperdício da grande chance divina. E, ao que parece, o que é mais fácil? Olhe para aqueles que vivem melhor do que você, aprenda com eles, siga um bom exemplo, e o desenvolvimento, e, consequentemente, a evolução, que traz mais felicidade do que ontem, está garantido. Entretanto, as pessoas, em vez desse plano de ação bastante compreensível, por algum motivo preferem a inveja, o ciúme e a irritação em vez de aprender. Graças a Deus, nem todas elas. Há aqueles que estão subindo com confiança à escada de evolução, e esta teoria abaixo é para eles. A etapa inicial de evolução é descrita por Kirkman. É o seu famoso triângulo: vítima, controlador, perseguidor, resgatador. Esse estágio provavelmente não é nem mesmo zero, e especialmente não é o inicial. Ele é mais menos um. Ou seja, é uma escala negativa em relação ao ponto em que a pessoa precisa se mover. Portanto, para começar, o meu este estágio precisa ser descrito como eu o vejo agora. A mensagem básica da vítima a vida é imprevisível e má. Ela continua fazendo coisas comigo que eu não consigo suportar. A vida é um sofrimento. As emoções da vítima são o medo, o ressentimento, a culpa, a vergonha, a inveja e o ciúme. Há uma tensão constante no corpo, que se transforma com o tempo em doenças somáticas. A vítima é periodicamente sugada pela depressão, quando não há coragem suficiente para ir a um evento que dará origem a uma impressão. Porque a impressão, e se acontecer algo ruim, forçará a aceitar algo, a integrá-lo à personalidade. A vítima não está pronta para isso. Seu mundo é rígido e inerte. Ela não concorda em se mover em nenhuma direção. Na vítima, estagnação e imobilidade. Embora externamente ela possa se apressar como um esquilo em uma roda, para estar sempre ocupada e cansada. Mas a alma veio para cá, para o mundo, para se desenvolver, portanto a imobilidade não é sua escolha. A alma sofre, portanto não há descanso na imobilidade da vítima, em sua depressão. A alma interior exige movimento, mas a vítima não permite que ele seja realizado. E essa luta é exaustiva. Como estou cansado de tudo isso, grita a vítima, perseguidor, controlador. Ele tem medo, irritação e raiva. Ele vive no passado, lembrando-se de infortúnios passados, e no futuro antecipando, mas na verdade inventando novos infortúnios. No eterno desejo de fazer uma cama. Para ele, o mundo também é um lugar de sofrimento, assim como é para a vítima. Sua mensagem básica é: aconteça o que acontecer. A raiva e o medo nascem da invasão dos limites, porque o mundo nunca se cansa de provocar. Mas, nesse nível, a personalidade entra em pânico com medo de mudanças, pois acredita que qualquer inovação não pode ser para melhor. No corpo do controlador, uma tensão constante. Ele carrega o Everest da responsabilidade por si mesmo e por seus vizinhos. Ele está terrivelmente cansado disso e culpa aqueles que controla por seu cansaço. E também se ofende. Eles não apreciam seus cuidados. O controlador persegue a vítima, constrói a vítima, forçando-a a cumprir suas prescrições e, é claro, para seu próprio bem. A vítima não aprecia o cuidado, e isso é uma fonte eterna de conflito, tanto interno quanto externo. Entretanto, no triângulo -1, o controlador é o centro onde nascem as ideias e o movimento da energia. Como isso acontece? O controlador fica assustado com alguma coisa, notícias da TV, por exemplo, e começa a motivar a vítima a agir ativamente para que ela não desapareça amanhã. A vítima faz o melhor que pode para cumprir as instruções. Se cansa e sofre. Ela reclama com o rescuir e ele a conforta. Como estou cansado de cuidar de todos vocês, grita o controlador. O socorrista tem pena e salva a vítima, e se solidariza com o controlador. Para o socorrista, o controlador também é uma vítima que precisa de compreensão e reconhecimento. Os sentimentos de fundo do socorrista são pena, ressentimento, os esforços para salvar a vítima não foram apreciados, culpa, ele não conseguiu salvar a vítima, e raiva do controlador. Ressentimento por não ter apreciado o esforço. O socorrista sente pena da vítima porque ela é pequena, fraca e não consegue fazer isso sozinha. O controlador também é um coitado, carregando todo o mundo nas costas. Ele tem que lhe dar as costas. Mas quem lhe dará as costas senão ele, o resgatador? Outra ação de resgate termina com o ego do resgatador crescendo. Sem mim, todos vocês morrerão. Ele se pavoneia com orgulho e olha para a vítima.
o controlador e o mundo. Esse momento de seu triunfo é uma das poucas emoções positivas presentes no primeiro triângulo. No corpo, entretanto, a tensão continua a mesma. Sinto pena de você é o pensamento e a emoção de fundo do resgatador. O fluxo de energia está errado. Do controlador para a vítima. Do socorrista para a vítima e para o controlador. A vítima não está dando nada, ela não tem nada. Não há um círculo de energias e elas vazam para fora do sistema. O Salvador está longe de entender que mudanças trágicas, até mesmo, sempre levam ao desenvolvimento. Elas devem ser aceitas e seguidas, não resistidas. No triângulo -1, o relaxamento tende a 0. Como é possível relaxar aqui se a vida é tão perigosa? Algo está sempre acontecendo, derrubando o chão sob seus pés. Nesse estágio, as pessoas começam a ficar doentes precocemente, rendendo-se a socorristas externos, médicos. Repreendem-nas com seu controlador. Eles não tratam bem. O sistema de saúde não vale nada. E por suas vítimas reclamam como tudo está ruim. Nas relações com seus vizinhos, na família, por exemplo, essas pessoas geralmente assumem uma das posições de forma bastante rígida. Por exemplo, o marido é vítima, porque ele traz pouco dinheiro e, para aliviar a culpa, bebe. A esposa é a controladora perseguidora, dizendo a ele o tempo todo quanto ele está errado. E quando ele fica bêbado e se sente mal, a esposa pode se transformar em uma rescoeira e tratá-lo do alcoolismo ou, pelo menos, dar-lhe salmoura pela manhã. O marido também anda em 3 subpersonalidades. Na maioria das vezes, ele é a vítima, mas quando fica bêbado, pode começar a perseguir a família e então os salva, compensando sua culpa com doces e presentes. Ou a mãe da família, que sempre esteve no papel de controladora ou de socorrista, cai no papel de vítima, ficando doente. Ninguém amava o controlador. E agora, talvez apenas na velhice, quando as doenças não são mais fortes o suficiente para resistir, finalmente há uma chance de receber amor, causando pena dos vizinhos ao redor. A criança, que era a vítima sob o controle de sua mãe, é transformada no resgatador, corrida da mãe doente, e finalmente se sente bem. O triângulo de Karpman é um espaço de manipulação. Enquanto estão nele, as pessoas são cronicamente incapazes de ser honestas sobre o que realmente querem. Porque isso acontece? Porque elas estão acostumadas a viver para os outros e estão convencidas de que os outros viverão para elas em troca. Para alcançar sua própria felicidade, a fé não permite, fé nos pais educadores, eles não podem estar todos errados ao mesmo tempo, podem, eles podem. Os pais educadores na infância são controladores e perseguidores rigorosos. Como consequência, manipuladores. Um sem o outro nunca acontece. São eles que estão girando nesse triângulo de sofrimento. Eles ensinam a criança a se sentir confortável, não livre. Uma criança livre, do ponto de vista do pai manipulador, é um castigo do céu. Ele invade a vida dos pais o tempo todo com o objetivo de quebrar tudo. É o que parece para eles. Ele sempre quer comer, escrever, passear e se socializar em momentos inconvenientes. E é sempre inconveniente para os pais. É por isso que uma boa criança para o controlador é aquela que se senta no canto e não olha para os lados. Não faz perguntas. Como o que lhe é dado. Aprende bem. Em resumo, não causa problemas. Quando ocorre a primeira supressão, naquele período maravilhoso em que a criança diz com orgulho eu sou eu mesmo. E a mãe, o pai, não a deixa perceber. Comer sozinho, por exemplo, porque ele vai cuspir em si mesmo, sujar suas roupas e quem vai limpar? A mãe, a controladora. Ela não quer ser uma vítima, que trabalha sozinha para todos e, portanto, prefere controlar. Quando a criança cresce e fica difícil suprimi-lo à força, ela começa a manipular. Não faça isso, o coração da mãe dói. A criança tem pena da mãe e, em vez de satisfazer seus desejos, ela começa a agir como salvadora. Isso certamente parece melhor do que a posição de vítima e ele começa a sentir seu poder e autoridade. Uau! Eu posso fazer o coração da mamãe doer ou não. Eu sou incrível. Mas ele ama a mamãe e, é claro, com um coração endurecido, ele escolhe ser bom e não aborrecer a mamãe. O tempo passa, ele cresce e a mamãe começa a fazer reclamações, porque você é tão pouco autossuficiente. E como e onde ele poderia aprender a ser independente se todas as suas ideias fossem cortadas pela raiz? É claro que o pai controlador perseguidor não perceba isso. Ele tem certeza absoluta de que sempre age no interesse de seus filhos. Ele faz uma palhinha, adverte sobre os perigos, para que seu filho nativo não seja ferido pelo mundo e não sofra choques. Mas são as feridas e os choques que proporcionam a experiência real, que pode ser usada mais tarde, e os sermões da mamãe, do papai.
não proporcionam nada além de cacos e um desejo de fazer o contrário. Todas as rebeliões de adolescentes são o resultado do desejo da criança de sair da sua personalidade de vítima. Mesmo que a rebelião seja violenta e sangrenta, com a saída de casa e o rompimento de relacionamentos, ela ainda está na direção da vida, na direção da evolução, não da degradação. Não faz sentido descrever detalhadamente as manipulações do triângulo primeiro. Todas as novelas de baixo nível das séries de TV tratam disso. Só se pode sonhar com honestidade e sinceridade nestes espaços, porque as pessoas têm um medo mortal de mostrar suas necessidades reais e seus sentimentos verdadeiros. A responsabilidade por sua própria vida está fora de questão aqui. Alguém de fora é sempre culpado pelos infortúnios e pelas emoções negativas. A tarefa é encontrá-lo e estigmatizá-lo. Assim, a pessoa sente que não tem culpa e, portanto, ainda pode se considerar boa. É importante entender que o principal objetivo dessas posições é a autoafirmação por meio do amor merecido. Vítima: eu sou por você. Resgatador: eu sou por você. O controlador: sou por você. E ninguém honesta e diretamente para seu próprio bem. Todos eles merecem o amor uns dos outros por se autogratificarem com seus vizinhos. A tristeza da situação é que eles nunca merecerão amor porque todos estão fixados em si mesmos e não veem os outros. O humor da situação é que tudo isso acontece não apenas no mundo exterior, mas também no mundo interior. Todos são controladores, vítimas e salvadores e, de acordo com o princípio da semelhança, essas figuras são exibidas no mundo exterior. A vítima quer se libertar e fazer o que deseja, não o que o controlador prescreve. O controlador quer relaxar, deixar as coisas de lado e descansar. Finalmente, o salva-vidas sonha que, de alguma forma, todos se resolverão e ele não será mais necessário. E ele também poderá relaxar e pensar em si mesmo. Pode parecer que se a vítima, o controlador e o socorrista, em vez de lutarem no mundo externo, começarem a se voltar para dentro de si mesmos. Essa é uma maneira mais construtiva. É quando não são os inimigos externos que são culpados, mas o controlador interno começa a perseguir a vítima interna. A culpa é toda minha. Nunca consigo tomar a decisão certa. Sou um irresponsável, um fraco e um fracassado. A vítima pode resistir fracamente e depois ficar deprimida porque ela mesma percebe que esse é o caso. Então, o resgatador olha para cima e diz algo como: os outros são ainda piores. E vou começar uma nova vida a partir de segunda-feira. Vou fazer exercícios, lavar a louça atrás de mim, parar de me atrasar para o trabalho e elogiar minha esposa, marido. Tudo vai dar certo para mim. A nova vida dura alguns dias ou semanas, mas não há energia suficiente para implementar grandes decisões, e logo tudo volta ao mesmo atoleiro de sempre. Começa um novo ciclo. O controlador repreende a vítima. Mais uma vez, como sempre, você é sem coragem, irresponsável, sem valor. E assim por diante. Esse é o mesmo diálogo interno do qual todos os mestres da meditação e de outras práticas de desenvolvimento estão tão motivados a se livrar. Sim, todos os problemas da vida externa são sempre resolvidos primeiro internamente. Isso acontece a partir do momento em que a pessoa decide mudar o roteiro. O problema de uma pessoa que está girando no triângulo -1 é que ela não tem força suficiente para colocar em prática decisões úteis e radicais. O poder, recursos, no triângulo -1 é escasso, porque ele está fechado em si mesmo e não procura ir para o mundo exterior. O mundo é perigoso e assustador, e uma personalidade específica tem reservas muito exauríveis, que se esgotam rapidamente, especialmente nas batalhas internas entre a vítima, o controlador e o resgatador. Eles lutam ativamente entre si e, não surpreendentemente, as pessoas ficam doentes. O corpo sofre com essas batalhas, perdem energia e morrem criminosamente cedo. Criminosa no sentido de que fomos projetados para viver muito mais tempo. Podemos viver mais e mais felizes se não cairmos no triângulo de sofrimento. Esse é o verdadeiro inferno. Não é algum lugar após a morte, mas aqui e agora. Se escolhermos ser vítimas, salvadores ou controles. O triângulo de Karpman é a criança ferida e não importa se ela tem 10 ou 70 anos de idade. Essas pessoas talvez nunca cresçam. Claro, elas passam a vida inteira se debatendo em busca de uma saída, mas raramente encontram. Para isso, é preciso se rebelar contra os padrões de comportamento estabelecidos, permitir-se ser mau para os outros, um egoísta, sem alma e implacável que vive apenas para si mesmo. Citação de uma acusação popular do controlador. Essa nova maneira de viver, para si mesmo, não para os outros, pode realmente arruinar os relacionamentos com seus entes queridos.
criar muitos problemas no trabalho e em seu círculo estabelecido de amigos e conhecidos. Pode arruinar toda a vida habitual. Portanto, é preciso muita coragem para fugir da segurança tediosa, mas previsível. Uma pessoa que está realmente farta de sua existência sombria tem a chance de encontrar força por meio do medo, da culpa e da agressão. Ao fazer um esforço extra, ela pode passar para o próximo nível, porque é aí que a sua vida realmente começa. O segundo triângulo, no qual já há muito menos sofrimento e mais poder sobre o mundo, é assim: herói, filósofo, pugilista, provocador. É possível entrar no segundo triângulo somente por meio da polaridade, quando todas as três primeiras subpersonalidades são transformadas em seus apostos. Porque lembramos que o triângulo está em menos na escala. Ao passar pelo ponto zero, o sinal de menos muda para o seu oposto. Como é a mudança para a outra polaridade. A vítima é transformada em herói, o controlador em filósofo figurinista e o salvador em provocador, motivador. Essa é a coisa mais difícil no caminho da evolução. Passar abruptamente do triângulo -1 para o triângulo +1. Porque há poucas forças e a inércia faz com que o movimento retroceda. É como virar um carro a toda velocidade, porque a vida não para, na direção oposta. Além disso, todo o ambiente é contra a mudança. Eles se agarrarão às suas pernas e mãos e causarão culpa na pessoa, apenas para impedi-la de se libertar. Toda a psicoterapia é dedicada exatamente a esse processo. Curar a criança ferida que vive dentro da personalidade do triângulo de sofrimento. E, às vezes, essa é uma jornada que dura a vida inteira. A pessoa não é mais manipulada, mas atualiza, expressa e realiza seus próprios desejos. De agora em diante, ela não se sente atraída pelos objetivos de outras pessoas, e, mesmo que elas tentem atraí-la para eles de forma ativa e consistente, usando os botões da culpa, do ressentimento, do medo e da pena, sempre que se pergunta: por que eu preciso disso? O que vou ganhar com isso? O que posso aprender fazendo o que foi sugerido? E se ele não encontrar seu ganho na realização da ideia proposta, ele não entra em ação. A principal tarefa de herói é estudar a si mesmo e o mundo ao seu redor, e emoções que são pano de fundo para ele: interesse, empolgação, entusiasmo, orgulho. Se a façanha for bem-sucedida, luto, arrependimento; caso contrário, tédio. Se o tempo de inatividade for longo, o herói não cai na culpa, e se isso acontecer, é uma indicação de que ele regrediu ao nível anterior e se transformou em uma vítima. Ponto e vírgula. Uso o termo herói aqui porque, de fato, o desenvolvimento é um ato complexo e, sim, verdadeiramente heroico. O tempo todo você precisa superar suas crenças de ontem, abandonando-as para ir além. A façanha pode ser no mundo exterior ou no mundo interior, não importa. A escala também não importa. É por isso que, à primeira vista, nem sempre podemos dizer se somos um herói ou não. Mas, a partir do segundo momento, isso fica claro. E a prova de fogo são as emoções que ele experimenta em segundo plano e se ele se prende em seus temas ou se move. Além disso, deve-se levar em conta que nem todas as façanhas de herói no mundo ao redor serão bem-sucedidas. Em seu entusiasmo irreprimível, ele prejudica o mundo ao redor e prejudica a si mesmo, às vezes de forma bastante dolorosa, emocional e fisicamente. Ele pode bagunçar tanto na empolgação de conhecer suas possibilidades que todo o seu ambiente habitual terá de ranger e se reorganizar. Portanto, não há como fazer isso sem uma atitude filosófica e pofigista em relação a seus resultados. O filósofo, sendo calmo, lento, observando de fora, tem certeza de que tudo o que acontece com ele é para o melhor. Você não obtém um resultado, mas obtém uma experiência, que às vezes é mais importante. Aqui a atitude em relação ao ego é transformada. Percebe-se que o ego com seus desejos, comer boa comida, dormir bem e viver de modo a causar inveja aos outros, deve ser transformado no caminho do desenvolvimento. E o fato de esse caminho ser espinhoso e acidentado é normal. O ego pode sofrer muito no processo, o que também é normal. O filósofo aceita o sofrimento de seu ego, e isso lhe permite aceitar a si mesmo. Mesmo que todos ao seu redor digam o que você fez. Sua aceitação é consistente com o princípio: se eu fiz isso, então eu precisava disso, e não é da sua conta. O pofigismo pode ser interno, imperceptível, ou pode ser ostentado e ser uma fonte adicional de orgulho para o indivíduo. Isso acontece se o herói tiver muita energia adolescente de pretexto. E a presença da demonstração pode dizer muito sobre sua maturidade interior. Quanto mais alguém quiser discutir com o mundo por causa da própria energia da discussão, menos madura será a pessoa. Um herói maduro realiza seus feitos não contra alguém, mãe, chefe, governo etc.,
mas porque quer. Seus desejos podem coincidir com os desejos da sociedade, ou podem ir contra ela. Os outros são um critério menor para ele quanto mais alto estiver na escada de evolução. A função do filósofo nessa subpersonalidade é analisar e tirar conclusões. Se o herói faz algo e fracassa, o filósofo analisa suas ações, o que é bom, o que é ruim, o que fazer para que amanhã seja melhor. E se o herói ainda estiver interessado nesse tópico, ele pode repetir sua ação levando em conta as conclusões tiradas. Ou ele pode não repeti-la se não estiver mais interessado. Isso depende do grau de sua teimosia e do fato de a próxima realização estar no caminho traçado por sua alma. Se a experiência necessária for aprendida e compreendida, pode-se ir além. A terceira subpersonalidade, que é o centro das ideias neste triângulo, é o provocador, motivador. Ele é a polaridade do resgatador. Se o filósofo viu o quadro como um todo, e como se fosse de cima, o provocador está constantemente em busca de um vetor. É como se ele estivesse procurando um alvo no mundo. Ele está mirando, escolhendo um objeto adequado para a autoexpressão do herói. E quando encontra um, presta muita atenção a ele. Ele também pode ser chamado de motivador, porque não apenas encoraja o herói no estilo fraco, mas também mostra que perspectivas maravilhosas se abrirão diante dele. Se a façanha for realizada, que louros ele poderá cobrir com sua cabeça, que honra o aguarda. O provocador não analisa nem considera suas próprias capacidades. Esse é o trabalho do filósofo e do próprio herói. Seu trabalho é dar orientação. É a subpersonalidade mais inquieta de todas as três, porque às vezes não permite que o herói se concentre em uma coisa e leve a ideia até ao fim. O provocador tem muita curiosidade e entusiasmo infantis. É muito móvel e caótico. Sua pergunta favorita é o que aconteceria se, ao contrário do triângulo, primeiro, em que a vítima dificilmente pode resistir ao controlador. O herói tem muita liberdade. Ele sempre pode recusar a oferta do provocador ou adiá-la. Se a personalidade for madura o suficiente, o herói não se precipita na primeira chamada. Ele primeiro responde à pergunta o que aconteceria se, e, na medida do possível, modela a situação futura, pensando nas dificuldades que terá de enfrentar ao longo do caminho. Ele se prepara cuidadosamente e, assim, suas ações têm mais chances de sucesso. A cada experiência sucessiva, ele sobe mais na escada de evolução. O provocador está sempre em um estado de escaneamento do mundo, procurando áreas desconhecidas e perguntando, como é isso? Porque ainda não fomos lá. Lá pode ser interessante. E sempre se trata de expansão, desenvolvimento e cognição. Entretanto, é preciso entender que o desenvolvimento raramente é amplo e profundo ao mesmo tempo. Portanto, esse estágio ainda não é um adulto, mas um adolescente ativo e saudável. Sua tarefa é ir além, estudando a si mesmo, suas possibilidades e o mundo no qual é possível se manifestar. Além disso, sua ênfase está em si mesmo e, para esse estágio, e isso é bastante normal. É muito cedo para falar sobre a atenção ao mundo, incluindo as pessoas ao seu redor. Mas suas emoções e seu estado geral já mudaram consideravelmente em comparação com o triângulo menos primeiro, na direção da realização e da felicidade. A maioria das pessoas no planeta Terra, infelizmente, está no triângulo menos um. É por isso que há escassez de heróis, provocadores e chantagistas. E, por mais egoístas que pareçam, essa é uma energia muito mais saudável. Uma pessoa que está firmemente estabelecida no triângulo mais primeiro nunca para, e sua vida sempre será interessante. No corpo, e tensão se alterna ritmicamente com o relaxamento e, como há muito menos emoções reprimidas, idealmente, quase nenhuma, todas são atualizadas de uma só vez. Não há necessidade de ficar doente. Sim, há problemas com o corpo, mas são causados por manuseio descuidado, lesões, hipotermia, superaquecimento, excesso de trabalho e outros efeitos colaterais das façanhas. Energias masculina e feminina no triângulo mais primeiro. É possível rastrear a manifestação das energias masculina e feminina nas subpersonalidades e, ao contrário do menos primeiro, elas não são rigidamente fixadas para as subpersonalidades. O controlador, mesmo que seja uma esposa ou uma mãe, é uma energia masculina, atuando, limitando, dirigindo e punindo. A vítima, submissão, paciência, seguir orientações, é feminina, mesmo que seja um marido ou um filho. O resgatador pode aparecer em duas hipóteses, masculina, se as ações ativas forem realizadas em prol da salvação, ou feminina, se o socorrista se compadece e se solidariza, envolvendo-o com sua atenção, mas sem fazer mais nada. O herói no triângulo, mais primeiro, manifestando-se como homem, realiza proezas de ação. Se eu fizer isso,
Como o mundo mudará, como eu mudarei. Como resultado de minha ação, poderei me permitir mais. Se o indivíduo tiver desenvolvido harmoniosamente as duas subpersonalidades, anima, a parte feminina da alma, e animus, a parte masculina da alma, ele terá a chance de chegar onde almeja e aceitar o que acontecerá no caminho e como resultado. A parte masculina do provocateur diz: faça isso. A parte feminina do provocateur diz: Fielit, ou easy to act fielit. Entretanto, para uma pessoa no triângulo mais um, esse caminho dificilmente é possível. É a meditação, e suas energias não são tão equilibradas a ponto de permanecerem imóveis. Dali é o seu nome. O mundo se espalha diante de seus pés, ele quer caminhar por ele, varrê-lo com os pés ao longo do caminho. Não há tempo para meditação, porque o herói, o oposto da vítima, é o primeiro degrau na escada de evolução. Aqui é útil recorrer à história e à mitologia. Os heróis são filhos de deuses e homens mortais. Sua maneira e tarefa é realizar façanhas. Seu principal objetivo é se tornarem deuses, e alguns deles, de acordo com a mitologia grega, foram elevados ao Olimpo pelos deuses. O que isso significa na leitura moderna? O homem nasce e sua tarefa é se tornar um deus. Para isso, ele deve primeiro se tornar um herói, ou seja, alguém que responde aos desafios do destino. Ele pode ter sorte se for persistente, corajoso e atento, ou seja, exigirá essas qualidades que o ajudarão a ser impecável o suficiente para atingir a meta. Quem sempre atinge a meta, quem não comete erros e acerta sem errar, ele faz isso como Deus. Existe um ditado humano que diz isso. Somente Deus não comete erros e sempre é bem-sucedido. Ou seja, o herói se esforça para se tornar Deus, para se tornar como seus pais, não pessoas, mas arquétipos de Deus. Ou seja, os melhores exemplos de seres humanos. O aventureiro é um estágio de transição entre a vítima e o herói. Ele está muito mais disposto do que a vítima a responder aos desafios do destino, e tem muitas das características de um herói: coragem, bravura, capacidade de sobreviver a dificuldades e tirar conclusões, de modo que é muito fácil confundi-lo com o herói. Mas há uma diferença significativa entre eles. O aventureiro conta com a sorte, o herói, com ele mesmo. Portanto, para o aventureiro, a vitória é um acidente ou resultado de um golpe inteligente. Ele gosta de trabalhar menos e em receber mais. Ele gosta mais de receber do que de dar. Ele acredita piamente na sorte, que de repente cai sobre sua cabeça e sua tarefa é pegá-la pelo rabo. Ele suspeita da troca adequada de energia, mas acha que é para otários. Ou, em um nível mais alto, para os calculistas, honestos, precisos, aos quais ele não se inclui, embora secretamente os respeite e inveje. Um aventureiro tenta nadar nas águas onde há peixes grandes, arriscando-se a ser comido por eles. Mas ele sabe muito bem que os principais recursos estão ali e que, com certa destreza, pode conseguir uma boa pontuação. Além disso, as figuras de grande porte sempre têm algo a aprender. Uma mulher aventureira é uma cortesã de alto nível que arruína seus amantes, sem se importar com o que lhes dá em troca. A vida dos aventureiros é cheia de aventuras. Eles vivem em seu próprio mundo e não são respeitados pelos heróis, muito menos pelos vencedores. As vítimas também não os respeitam, mas isso é mais por inveja. Mas os aventureiros não têm falta de charme. Especula-se que, nesse estágio, eles podem durar uma vida inteira, tornar-se o protótipo de um herói literário, Ostap Bendetes, e até mesmo entrar para a história como o Conde Cagliostro. Mas, para o desenvolvimento interno, é melhor abandonar rapidamente a filosofia da sorte e do queijo grátis e perceber que ninguém cancelou a troca honesta de energia com o meio ambiente. E isso é muito mais confiável no longo prazo. As pessoas que vivem no próximo triângulo são os adultos maduros. E são elas que têm 90% dos recursos, embora no mundo essas pessoas não sejam mais do que 10%. Esse é o triângulo mais segundo. Vencedor, contemplador, estrategista. Um herói do mais primeiro triângulo se transforma em um vencedor, um filósofo pufigista em um contemplador, um provocador em um estrategista. As emoções básicas do vencedor são a inspiração e o entusiasmo. A emoção básica do contemplador é a bondade, a paz. E somente nesse estágio a pessoa pode meditar, libertando-se finalmente do diálogo interior. Não é necessário nenhum esforço adicional para isso. O processo se encerra por si só, porque nesse estágio de desenvolvimento não há nada com que se preocupar. No mundo dos vencedores há ordem. Nada precisa ser melhorado. Tudo está bem como está. Mas há muita energia aqui, e ela não fica parada por muito tempo. O contemplador dá origem a uma ideia.
O contemplador é o centro das ideias nesse último triângulo, e ele envia para o estrategista. O estrategista sente alegria pelo fato de haver um entretenimento tão maravilhoso, pensar em um projeto interessante, satisfação consigo mesmo, quando ele o apresenta. Alegria, prazer e inspiração são suas emoções básicas. No triângulo mais um segundo que uma pessoa cria a partir da generosidade, não há espaço para escassez e economia, e o próximo deles é o medo. Num ambiente onde vivem os vencedores, o mundo é belo, mas não está parado. Ele está se desenvolvendo, e a tarefa do vencedor é ser um fator ativo de desenvolvimento. Um vencedor geralmente tem várias direções de realização. Uma pessoa talentosa é talentosa em tudo. Isso é sobre ele. Mas isso não acontece porque o vencedor não quer colocar seus ovos em uma única cesta. Essa é a filosofia de herói com resquícios do medo do controlador do primeiro triângulo. Nos mundos dos vencedores, os ovos são e sempre serão abundantes. Crescem em árvores e ficam sob os pés no jardim do Éden. O desejo de criar vem do desejo de brincar. É o desejo nutrido e nutrido da criança que veio ao mundo para se tornar Deus para o seu mundo. Ele não precisa se criticar e se condenar. Ele já aprendeu sobre si mesmo e sobre o ambiente que o cerca. Ele conhece como uma criança conhece seu conjunto de cubos. Ele descobre o que construir com eles e cria novas estruturas com entusiasmo. O que mais podemos fazer aqui? Ele se diverte com o processo e fica maravilhado com os resultados. A hipóstase masculina do vencedor é a ação e a criação de novo. A hipóstase feminina é a mesma, mas no mundo interior. O vencedor do tipo feminino, não necessariamente feminino, é um mago, um mágico. Ele não precisa agir no mundo ao exterior, ele cria o novo no mundo interior e ele se materializa. Como e porquê? Muito já foi escrito sobre isso, mas só é possível entendê-lo na prática e apenas no nível dos vencedores. Para eles, a fórmula para obter algo, basta que eu queira, não é nada mágico, é bastante cotidiana. É assim que eles vivem suas vidas. Um vencedor desfruta do processo de criatividade, tanto interna quanto externamente. Apreciar a vida, o movimento da energia, o fato maravilhoso de ser verdadeiramente o centro e o criador do próprio mundo é o principal patos desse nível. A propósito, o vencedor não é necessariamente um oligarca. Ele pode ser bastante modesto na vida cotidiana. A questão não está na quantidade de recursos, mas na verdadeira compreensão de que eles são sempre suficientes. Se algo é necessário, ele se materializa, as cadeias certas de eventos são construídas, as pessoas certas aparecem e oferecem ajuda. Do lado de fora, isso parece místico, mas dentro de suas vidas os vencedores tratam isso como um fenómeno normal e comum. A contempladora é uma subpersonalidade feminina. Ela aceita o mundo, é fertilizada por ele e dá origem a ideias. Estrategista, subpersonalidade masculina. Ele dirige, desenvolve um plano, indica de onde tirar os recursos necessários. Nesse nível, o estresse é dosado e regulado instintivamente. Não há necessidade de ficar doente se um determinado indivíduo corresponder completamente ao arquétipo, ou seja, se não houver temas não trabalhados do passado. Na realidade, é claro, nem sempre é esse o caso. Uma pessoa bem-sucedida e realizada em termos de criatividade ou negócios pode cair nos relacionamentos, ou vice-versa. Por exemplo, um vencedor pode se apaixonar por uma mulher inadequada e, se seu relacionamento não estiver em equilíbrio, seu instinto falhará. Essa mulher será uma vítima. Ele pode começar a salvá-la e educá-la, tentando elevá-la ao seu nível. E automaticamente cai no primeiro triângulo, em que a vítima de ontem começa a construí-lo, exigindo ativamente mais sinais de atenção para si mesma. Se ele aceitar isso, porque Leboeuf, ele mesmo se transforma em uma vítima, e a vítima de ontem, em um perseguidor controlador. Isso é o que popularmente se chama de sentar na cabeça e balançar as pernas. Outro exemplo da vida de um vencedor que não trabalhou em sua infância faminta, ao ter acesso a grandes recursos, tornando-se, por exemplo, o presidente do país, ele começará a remar sobre si mesmo. O medo reprimido não permite que ele pare nesse processo e comece a trabalhar pelo bem da sociedade. Essa trama, é claro, tem um final triste. Mais cedo ou mais tarde, a pirâmide, que está sendo escavada por uma das bordas, entra em colapso. O vencedor se torna a vítima, forçado a fugir do país vergonhosamente, e as pessoas que estavam na posição de vítima se tornam o perseguidor. A pergunta mais importante é: qual é a diferença entre o herói e o vencedor? Como alguém pode passar para o próximo nível, tão cobiçado por muitos? O herói está preocupado consigo mesmo, com suas aventuras e suas reações. Para ele,
O mundo é um torniquete no qual ela aprende suas capacidades e fortalece suas funções fracas. O herói é fixado em si mesmo, embora externamente possa parecer benevolente e amoroso. Mas ele é um casulo do qual um ser realizado estará pronto para emergir quando estiver pronto para isso. Preparado, é claro, ele pode passar toda a sua vida e, no final, nunca nascer. Ou pode nascer e trazer ao mundo uma nova teoria que explique como tudo está organizado aqui, ou uma nova forma de comunicação, ou um sistema de extração de energia que funcione bem, ou qualquer outra coisa. O que é um ser realizado? É uma entidade que cria o mundo. A principal diferença entre um vencedor e um herói é a criação, a mudança do mundo. Não pelo desejo de salvar, de se vangloriar, de enriquecer, de se divertir, de entreter os outros, e chamar a atenção deles, mas pelo desejo de criar. Ou seja, fazer o que nunca foi feito antes. Essa é uma qualidade de Deus manifestada no homem. Fazer para criar. O feedback das pessoas não é particularmente interessante. Você pode dar ou pode ficar calado. Um vencedor faz algo para materializar sua energia, não para ser admirado pelos outros. A admiração, a aprovação e o feedback são necessários para o herói. O próprio vencedor sabe que o que ele fez é bom, porque ele não pode fazer algo ruim. Sua subpersonalidade feminina está em total aceitação. Tudo o que acontece é bom e as críticas de outras pessoas não podem abalar isso. No nível do vencedor, as subpersonalidades feminina e masculina, Anima e Animus, estão em um casamento sagrado. A mulher interior que confia nas ações do homem e as admira. O homem interior se alimenta da admiração da mulher interior. E mesmo que o mundo inteiro esteja contra ele, ele aprova a si mesmo e pode sinceramente não perceber a condenação dos outros, ao contrário do herói e do filósofo pefista, nos quais há muita demonstração. Você não gosta de mim, mas eu não me importo. Ponto. O vencedor, nesse sentido, é autossuficiente e tão autônomo que é capaz de se manter. E, é claro, de acordo com o princípio da similaridade, os vencedores são atraídos pelos homens e mulheres do mundo exterior que refletem seu animus ou anima. É por isso que os relacionamentos no triângulo mais um segundo são muito mais felizes do que em outros. Não é de forma alguma porque eles estão comprando o amor, como parece para aqueles que olham da vítima ou até mesmo do herói. Seu espelho pessoal reflete o que elas são, felizes com a aceitação e a realização. Uma mulher no estado vitorioso pode conquistar qualquer homem. O vencedor haverá como sua, e o herói será honrado. A vítima desmaiará de felicidade. Um homem no estado de vencedor também pode se aproximar de qualquer mulher deste mundo, e é difícil para ele recusar. O instinto nessa fase é tão desenvolvido que a pessoa não quer se aproximar daquelas com as quais não vai se dar bem. É por isso que cada tiro é no alvo. E não se trata de caça e troféus. O vencedor e a vencedora são o rei e a rainha, em cujo estado tudo está em ordem. As pessoas são prósperas, a economia está em alta e, para os heróis, sempre há espaço para uma façanha. E se eles tiverem todos os temas planejados, ambos não sairão de seu alinho pessoal. Vencedor e herói é um par menos estável. O vencedor sempre olhará para o herói com algum tipo de julgamento. O herói realizará proezas, porque esse é o palco dele. Ele deve terminá-lo em homenagem à sua amada metade, mas uma façanha é uma façanha que pode terminar em fracasso, e o herói descerá voando do Olimpo. O vencedor dará um passo para baixo e começará a passar seu caminho feminino do herói, aceitando o fracasso de seu escolhido. Vencedor-vítima não é um casal viável. Se o vencedor for um homem e a vítima uma mulher, esse é o arquétipo de uma criada que foi levada ao palácio por sua beleza. Sua tarefa é seguir o caminho do herói feminino, aceitando tudo em seu vencedor, inclusive suas trapaças, grosserias, agressões e outras correntes de seus estados emocionais. Se ela pegar uma estrela em algum momento, sentindo o seu poder, poderá começar a construir seu homem e fazer uma cara triste, ou abrir um escândalo para ele, sinalizando que lhe falta atenção, um casaco de Vison, uma viagem para um resort, sexo ou garantias. Ele pode tolerar isso por algum tempo até que seus sentimentos se acalmem. Então o casal se separa. O cenário preferido das novelas não funcionará. Aí de mim, dois níveis próximos ainda podem concordar, mas é difícil pular um nível. Quase impossível. É preciso ter um karma bom demais, a vítima, ou ruim demais, o vencedor, para subir de nível e continuar a ser feliz. A propósito, lembre-se de que, em nossas condições terrenas, a equação acontece com mais frequência às custas do mais forte. Ou seja, ela se torna menos forte, e não o contrário. A gravidade nos processos espirituais também funciona,
Portanto, é mais fácil rolar para baixo do que para cima. A segunda questão é que o mais forte em um casal, vencedor ou herói, recuperará a razão mais cedo ou mais tarde e aprenderá com suas quedas muito mais cedo do que o parceiro vítima. É interessante, sob esse ponto de vista, analisar o conto de fadas da Cinderela. Ela é tão atraente para as vítimas porque elas veem nela uma esperança para si mesmas, de empregada doméstica a princesa legal. Na verdade, eles entendem mal o conto de fadas, porque a Cinderela não era uma vítima. Ela passou por sua versão feminina do caminho do herói, cumprindo todas as ordens de sua madrasta de forma responsável e, o mais importante, sem reclamar. Sua madrasta não era uma perseguidora controladora, mas uma provocadora, motivando-a a aprender e adquirir novas qualidades. Quando o caminho foi concluído, Cinderela passou nos testes, adquiriu a experiência necessária, havia assistentes, fada madrinha, que a ajudaram a passar para um nível de vencedora e se tornar uma princesa. A fada também atuou como provocadora, sugerindo que ela quebrasse a ordem estabelecida pela madrasta, e Cinderela concordou em correr o risco. Heroísmo masculino. O ato. Se Cinderela fosse realmente uma vítima, em vez de realizar as tarefas com rapidez e eficiência, ela gastaria muita energia em resistência, descontentamento e reclamações, e um salvador viria em seu socorro. Por exemplo, a mesma fada ou o próprio príncipe. O resgatador sempre exige uma recompensa e se transforma no controlador. A fada poderia fazer com que Cinderela a servisse por gratidão e se transformaria na mesma madrasta. E o príncipe a teria colocado em uma gaiola de ouro. E teria sido um conto de fadas completamente diferente. Uma mulher vencedora e um homem vítima são todos iguais. Mas a sociedade é menos tolerante com isso. E o homem é chamado de Alfonso. Se um homem é um herói que conquista o amor de sua dama, a vencedora, então ele é um cavaleiro que realiza proezas. E isso é outra questão. Esse arquétipo é aprovado pela sociedade, e com razão. Ele pode até se tornar o vencedor com base em suas conquistas e sob os raios do amor dela. Esses casos são conhecidos. Em um relacionamento de casal, a lei é imensurável. No triângulo 1, sofrimento. Nos dois primeiros, diferente, mas felicidade. Se um personagem do triângulo inferior aparece em um casal, é um caminho de conflito. Claramente, o conflito é necessário para os personagens da peça. É o caminho de herói deles. Se o vencedor conhece uma escrava e se apaixona por ela, mas depois ela começa a ser desagradável, porque você não tirou o tapete, ou porque ficou até tarde no trabalho, ele fica muito tentado a começar a aceitá-la. O caminho de herói feminino, ou a se livrar dela como uma mosca irritante. E sempre se trata de uma decisão e de um vetor de desenvolvimento muito específico. Não há respostas prontas aqui, porque somos todos diferentes e precisamos de coisas diferentes. Deve-se lembrar que o vencedor também pode ter seus defeitos, lições que ele não passou em seu tempo como herói. E nesse lugar a vida sempre provocará até que ele elimine o bloqueio que impede o fluxo de energias. As relações interpessoais entre parceiros, quando eles são triângulos diferentes, são construídas de acordo com as mesmas leis das relações amorosas e pessoais, para que os parceiros, amigos, funcionários, se sintam confortáveis um com o outro. Eles devem coincidir no princípio da similaridade, complementaridade, das energias. Quem é complementar à vítima? Outra vítima, um resgatador ou até mesmo um controlador. Eles sempre terão algo para conversar e se entenderão perfeitamente. Cada vez será um diálogo diferente em termos de coloração emocional, mas eles falarão a mesma língua. O herói e a vítima, por outro lado, terão mais dificuldade. Imagine, por exemplo, vítima. Tudo é ruim, minha vida é tão difícil. Herói. Tudo pode ser mudado, você só precisa se recompor e parar de se lamentar e reclamar. O herói fala sobre o que faz e o que funciona para ele. Compartilha com sinceridade, mas a vítima pode perceber a energia do controlador nele, ficar ofendida e interromper o diálogo. Se ele continuar, você poderá ouvir falas como estas, por exemplo: herói, continuando, vá para a academia, você terá mais energia e se sentirá melhor. Vítima, do que você está falando? Eu não tenho dinheiro nem para as necessidades. Que academia é essa para ir? Em seguida, o herói pode se encaixar no resgatador e se oferecer para emprestar dinheiro para o primeiro mês de aulas. Essa não é uma boa opção, porque a vítima não devolverá o dinheiro e é duvidoso que ele o use para a finalidade pretendida. E, se a dívida for paga, será sem muita gratidão, o que sempre acontece com o socorrista. É improvável que tudo isso fortaleça suas relações de amizade. O herói pode, permanecendo em seu triângulo, voltar-se contra o filósofo pacifista e dizer algo como: sim, é difícil,
mas você ainda tem que superar isso de alguma forma, certo? E, nesse caso, ele deixa a vítima decidir por si mesma o que fazer, trata seu amigo como um adulto, com respeito e fé em sua força de fora. Porém, isso pode parecer indiferença. Há outra subpersonalidade que o herói pode usar para se comunicar com a vítima. Trata-se do provocador. O que o provocador pode dizer em resposta às reclamações da vítima. Por exemplo, algo como: sim, meu velho, você tem uma vida tão ruim que não vejo outra saída. Apenas se enforcar. Ironicamente, dirá onde conseguir uma corda boa e forte, que não falhará em um momento crucial. E isso, é claro, pode machucar a vítima. Mas, estranhamente, é quase a única maneira de tirar uma pessoa do triângulo de Karpman. O provocador, de forma rude, mas honesta, informa ao interlocutor: ou morra ou mude sua vida. É difícil, quase insuportável, para a vítima se comunicar com o herói. Se ele não cair na armadilha do resgatador e o herói não está interessado na vítima, ele acha difícil se comunicar, pois contar sobre seus sucessos só deixa a vítima mais chateada, e ela certamente não ficará feliz por seu amigo. E ouvir suas reclamações é entediante sem sentido. Por humanidade, o herói pode continuar essa comunicação, especialmente se for uma amizade de longo prazo. Mas o sucesso e os benefícios para ambos serão apenas quando a vítima reconhecer voluntariamente o herói como seu professor. E, usando seus conselhos, começará a escalar em direção a um futuro melhor em seu próprio ritmo. Esse também é o caso dos vencedores e dos heróis. Ou o herói aprende com o vencedor e considera essa comunicação uma honra, ou ela está condenada. Mesmo que o vencedor e o herói tenham se sentado na mesma mesa. É possível nascer um vencedor? Não, não é possível. Mesmo que uma pessoa nasça em uma família de vencedores, ela ainda precisa percorrer o caminho do herói. Tentar subir ao trono imediatamente é como ser uma criança de 3 anos e acordar com 20 anos. É impossível. Há muito a aprender, e a lacuna é enorme. Ninguém fará o trabalho de um homem por ele, a não ser ele mesmo. Entretanto, em uma família de vencedores, a criança tem muitas chances de se tornar um vencedor também, porque os pais não reprimirão sua energia e iniciativa. Eles têm recursos suficientes, intelectuais e físicos, para lhe dar tarefas que o levarão rapidamente a um nível mais alto. Eles também não reivindicarão sua lealdade aos valores familiares, pois não precisam disso. Eles valorizam muito sua liberdade e, por isso, estão dispostos a cedê-la aos outros. É possível não se tornar uma vítima? Para responder a essa pergunta, também precisamos descrever o triângulo zero. O nível zero é encontrado em crianças pequenas e em um número muito pequeno de adultos que não caíram na vítima e não se aventuraram no herói. Ele se parece com o seguinte: impulso, ação, avaliação. Nesse nível, o ego ainda não foi formado. Portanto, os nomes são formulados como qualidades, não como personalidades, não a todos, mas ação. A energia vai do impulso à ação, e a avaliação dos resultados está sendo formada à medida que o pensamento está sendo formado. Na tenra idade de 3 anos, a criança vive em um paraíso primordial e ainda não sabe como dividir o mundo em bom e ruim. Qualquer impulso, sem censura, é imediatamente traduzido em ação. As emoções fluem livremente e não há energia reprimida no corpo. Não há tempo para pensar muito sobre os resultados de suas ações, e não há nada a fazer. O aparato conceitual não está formado. Portanto, a criança muda facilmente a direção do movimento e da ação, de uma borboleta para um cubo, para um carro, para a mamãe, para uma maçã, etc. Se ela cair, se esfaquear, se queimar e receber outros golpes do ambiente, sua avaliação se lembra do fato e coloca uma marca no local perigoso para marcar onde não vale a pena subir no futuro. É assim que o conjunto inicial de experiências, o aprendizado primário da vida, ocorre. De acordo com alguns dados, uma pessoa durante esse período recebe 90% de todo o conhecimento sobre o mundo em que viverá. Durante esse período, os pais, responsáveis, proporcionam à criança as condições de sobrevivência e crescimento. Isso é o ideal. Sua tarefa não é assumir o papel de avaliação, o que impossibilitaria a criança de adquirir sua própria experiência. Se eles tomam decisões por ela e a informam diretamente sobre isso, não suba, você vai cair. Não beba, você vai pegar um resfriado. Mastigue bem, ou você vai engasgar, e assim por diante. Eles formam medo de vida nela, o que mais tarde leva ao fato de que o nível zero não se desenvolve em mais, mas em, e forma o controlador. A supressão da atividade livre da criança nesse período e, mais tarde, após os 3 anos, quando ela começa a dominar ações mais complexas.
imitando os adultos, forma a vítima. Se a educação for correta, a criança, como um sistema auto-organizado, se conduzirá de uma experiência para outra. Um homem vai para o mais e começa seu caminho do herói, complicando gradualmente as tarefas com as quais tem de lidar. E ela tem todas as chances de atingir todo o seu potencial até a idade mais avançada. 30 a 40 anos. O primeiro triângulo de Karpman é como um vírus que é transmitido de geração em geração, quando os filhos de ontem, ao criarem seus filhos, repetem os mesmos erros. Limitar, controlar e manipular. Intuição. A intuição no triângulo de Karpman, no nível -1, não é nada boa. O indivíduo considera as vozes de seus medos internos, ou seja, controladores, perseguidores, salvadores, como insights. A intuição aqui se assemelha mais à construção de situações negativas, à construção de medos ou à colocação de palha. O objetivo de uma pessoa nesse nível é a sobrevivência, o que significa defesa total. Ela se agarra estrictamente a seus limites. Sua intuição serve a esse propósito. No nível do herói, isso é melhor. Os sinais são mais precisos quanto mais bem elaboradas forem as subpersonalidades do triângulo. Em cada uma delas, a intuição cumpre seu papel, dando a oportunidade de atingir a meta da melhor maneira possível. A propósito, no caso do herói, o melhor não é necessariamente o mais confortável. Ao contrário, o melhor é aquele que tem mais experiência, o que significa que definitivamente não será confortável. Afinal de contas, o objetivo do herói é conhecer a si mesmo e ao mundo. A intuição do vencedor é excelente. Ele sabe exatamente o que fazer e quando fazer, acredita em si mesmo e raramente se engana. Sua intuição não falha. O objetivo estratégico aqui é a criatividade, que não vem de um desejo de facilitar a vida para si mesmo, mas de um excesso de energia. Uma empresa no primeiro triângulo, chefe duro, controlador, perseguidor, subordinados, vítimas, comitê sindical, salvador. A empresa, ou organização, trabalha mal. Os recursos são escassos. Quando o chefe, controlador, desaparece de vista, os subordinados param de trabalhar ou trabalham mal, sem fogo. A empresa no segundo triângulo, herói, na cabeça, heróis, chefes de departamentos. Competição acirrada interna e externamente. As vítimas trabalham nas posições mais baixas e, até entrarem no primeiro triângulo, não têm chance de avançar. Empresa no terceiro triângulo, o vencedor é o proprietário da empresa. Os personagens do segundo triângulo estão em posições-chave. Por exemplo, herói, gerente de produção, provocador, diretor de criação, filósofos, quase sem mistura de pofigistas, analistas, departamento de pessoal, departamento de contabilidade. Vítimas e controladores também podem ser usados pelo vencedor. Controladores, segurança e proteção, e vítimas, como sempre, no trabalho mais sujo e de menor remuneração. Para o diagnóstico, vale a pena examinar seu ambiente próximo. Quem está lá, trabalho, família, amigos. Se forem vítimas, controladores e salvadores, você provavelmente não está muito feliz com sua vida e é a hora de fazer algo com ela. Mesmo que você se ache mais alto, seu ambiente sempre reflete você e mais ninguém. Se vocês são heróis, pupigistas e provocadores, vocês são curiosos e difíceis. Sua vida é cheia de desafios e motivação. E os vencedores não leem esses artigos. Eles têm tudo bem como está. E, finalmente, o último nível, sobre o qual é impossível não falar. Esse é o sage, iluminado. Nesse nível, não há mais subpersonalidades com separação de funções, porque não há propósito para a existência. A própria existência é o objetivo. O sábio se funde com o mundo, sentindo sua perfeição, porque nesse nível não existe o conceito de bom e ruim, respectivamente nenhuma aspiração de passar de um para o outro. Ele pode, é claro, estar envolvido em alguma atividade externa e, do lado de fora, parecerá um herói para os heróis e uma vítima para as vítimas. Na verdade, dentro de sua consciência há total calma e bondade. Sua presença faz com que todos se sintam bem, ele influencia o estado do mundo em que vive e as outras pessoas que estão perto dele. Sábios, iluminados, são poucos. Infelizmente, tornam-se conhecidos mesmo que não façam nada para isso. A luz que eles espalham atrai outras pessoas, e elas se aquecem e recebem graça apenas por estarem perto deles. Essa é uma pessoa totalmente realizada, que aceitou e manifestou sua essência divina. Um homem sábio pode mudar o mundo sem mexer um dedo, apenas mudando seu estado interior. Mas, na maioria das vezes, ele não interfere no curso dos acontecimentos, porque vê a perfeição do mundo que os outros não veem. Não se deve ter pressa para chegar lá,
nem será possível fazer isso. Esse estado chega por si só, como um estágio natural, ou nunca chega. Há uma versão de que todos nós estaremos lá, não nesta vida, mas na próxima, e cada um de nós tem o seu próprio ritmo. Direções de movimento em diferentes estágios. Triângulo de Karpman. Movimentos em direção ao menor dos males do ruim para o menos ruim, nível 0. O movimento é caótico e ainda não foi avaliado. O objetivo é inconsciente, mas está lá, um conjunto de experiências. Triângulo do herói. O movimento é do ruim para o bom. Triângulo do vencedor. Movimento do bom para o melhor. Sábio, não há necessidade de se mover. Há um estado de descanso feliz. O indivíduo chega ao nível 0, não avaliado, mas de forma consciente,